Então, pessoal, eu trouxe aqui duas partidas modelo para a gente poder entender melhor esse tipo de estrutura aqui, tá? Esse tipo de estrutura que ocorre bastante na francesa variante clássica. A primeira partida é uma partida minha, jogada contra um jogador do meu estado, que tem na faixa de 2.200 de rate no Lichess. Como que foi a partida? Olha como eu sempre falo para vocês da riqueza do xadrez, e que não foi uma ordem direta da francesa. Nós estamos vendo uma Veresov que vai acabar transpondo para uma estrutura semelhante com a da francesa, né? Na verdade, a mesma estrutura da francesa, após o lance F4, A6, cavalo F3, C5, peão captura, cavalo captura, bispo D3, nós temos a estrutura em que acabamos de ver. A única diferença é que o peão ele não está na casa de C3, mas a estrutura ela é a mesma. E aqui já surge um tema que você poderia muito bem cair. As brancas estão apontando para o flanco rei. Esse peão de E5 avançado, ele dá muitas possibilidades de ataque. Então um lance natural como o roque não seria um bom lance, porque levaria o famoso presente grego, com bispo toma H7, rei toma H7, cavalo G5, e a dama já está entrando para colocar problemas sérios aqui para você, tá bom? Eu joguei nessa partida o lance H6, sendo um pouco profilático. Teve algumas ideias táticas aqui que eu deixei escapar. Eu poderia ter jogado dama B6 agora, estar ameaçando um descoberto e ganhar um peão. Consequentemente, eu teria ganhado um peão, teria uma complicação, mas era a melhor linha. Eu joguei rock, ele foi profilático, e nós já vemos aqui ó, o plano do A6, B5, que eu expliquei para vocês, e ideias de tentar melhorar o bispo mal, estrategicamente. Então observa essa posição. O branco ele joga o lance C3. E aqui eu vejo a possibilidade de entrar com o meu bispo em jogo sozinho. Porque o plano que eu vou executar vai ser o plano de A6, seguido de B5. E se eu conseguir tirar o bispo dele do tabuleiro, o meu bispo vai ser uma peça muito forte. Então eu jogo cavalo captura. Depois de dama captura eu jogo A5. Para ele, o melhor lance dessa posição seria B4, conforme eu abordei para vocês lá na primeira aula, né, na aula passada, sobre a estrutura em si. Então o melhor lance para ele nessa posição seria B4. Porém, não é muito fácil, ele não está melhor, a posição é de igualdade, porque o B4 ele levaria uma posição que, beleza, eu tenho o bispo mal, mas ele tem esse peão fraco, e eu posso em algum momento colocar o meu cavalo aqui na casa de C4. Lembrando que eu já tenho o peão passado. Ele está bloqueado? Sim, mas eu tenho o peão passado e em algum momento ele pode se tornar algum problema para as brancas. Então era uma posição de equilíbrio. Ele jogou o cavalo para casa de D4, bispo assim, novamente ele poderia ter jogado o lance B4 nessa posição, mas ele tira a dama. E agora nós conseguimos ver com facilidade que o bispo mal aqui, o problema do bispo mal, ele foi resolvido. E o nosso bispo agora ele entra em jogo com efeitos devastadores e além disso, o ataque da minoria foi concluído com sucesso. A posição aqui já é de vantagem das pretas, tá bom? Mais uma partida que eu queria mostrar para vocês é uma partida entre dois GMs. O que está de brancas é o GM anti-Bricknick. Eu não vou saber pronunciar direito. Para você ter uma ideia, é BRKIC. Nós que somos brasileiros, como é que a gente falaria esse BRK? Eu tenho dificuldade de falar. Contra um jogador que o nome dele é mais fácil de pronunciar, que é o Alexander Kovacevic, que está de pretas, né, que ele é o nosso herói no caso aqui. 4 e 6. Nós temos a francesa variante clássica, segue com o E5. Essa estrutura ocorre nas duas, tá, galera? Nós não estamos aqui debatendo a teoria ainda, nós estamos olhando a estrutura. A estrutura ela ocorre tanto no bispo G5 quanto no E5. Então, cavalo D, aí segue F4, olha lá. Temos aqui uma possibilidade grande de entrar na estrutura. Não ocorreu a captura ainda em C5, mas não precisa. O importante da gente ver aqui, que eu queria mostrar nessa posição específica, é o problema do bispo mal. Independente da captura em D4 ou não, o bispo ele vai ser uma peça ruim. Então ideias para poder trocar o bispo mal ou melhorar ele são sempre ideias bem-vindas para a nossa posição. Afinal de contas, o conceito de bispo mal não é só para a gente chorar, né? Chorar, nossa, eu tenho um bispo mal. Mas sim para a gente tentar usar isso ao nosso favor, né? Estrategicamente. Seja melhorando o bispo ou trocando essa peça. Rock. E aí ele joga aqui o lance B6. Depois de cavalo D1 A5, ele joga bispo A6. O plano para poder
trocar o bispo mal. Simplesmente ocorre a troca do bispo mal, olha lá, ele volta e agora nós temos aquela estrutura padrão que a gente viu, né? Já com o bispo trocado, a diferença aqui é que o peão tá B6 e A5, mas a estrutura é a mesma e o preto ele já tem uma vantagem posicional porque o bispo mal já foi trocado. E aqui ele tem ideias muito interessantes que é de jogar o cavalo contra o bispo mal, que agora quem tem o bispo mal é o branco, né? Então ele segue com o lance cavalo C5. Esse peão aí seria um sacrifício bem tranquilo, né? Se segue bispo captura, porque a gente poderia jogar peão toma e dama captura. As brancas têm muitas debilidades na coluna C. Então eu poderia seguir até com dama C aqui mesmo, e depois alguma ideia de dobrar a coluna C, compensação total. Vantagem das pretas, na minha opinião. O preto vai provavelmente recolher os dois peões do branco, ou vai deixar o branco com mais problemas estruturais. Então ele nem decide, ele joga o G4 para tentar atacar, que é a ideia que o branco ele tem que ter. Segue torre C8, F5, dama para casa de H4, torre F4, torre C6, tentando dobrar, cavalo E4, o cavalo ali entra, depois de F6 traz a torre. E você consegue observar que essa posição aqui, ó, parece que as brancas chegaram com o ataque, mas por conta do bispo mal, esse ataque ele não tem tanto futuro. Mesmo com as peças bem colocadas, os peões bem avançados, o ataque do branco ele não tem tanto futuro. E o preto aqui, ele seguramente já recolheu o primeiro peão, foi passando as peças, recolheu mais um. E o branco ele ficou em uma posição problemática, né? Caiu mais um. E aqui já nessa posição, o jogador das brancas ele abandona, só pra gente ter uma ideia, beleza? Essa é a estrutura talvez principal da variante clássica. Então é necessário que você veja, reveja e entenda esse tipo de estrutura. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.